Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vamos discutir alguns pontos mais relevantes desse capítulo 9 da unidade 3 da apostila, explorando o texto teatral, na página 51. Muito bem, ele se intitula A Arte Imita a Vida ou a Vida Imita a Arte? É uma questão muito profunda, depende de muitos pontos de vista, de como você enxerga a sua vida, de como você enxerga o que acontece, o que ocorre no meio artístico, como, por exemplo, o meio teatral, tá? Então, essa questão explorada na 1, a gente deixa para responder um pouquinho depois. Primeiro, quero chamar a atenção para essa frase que está: isso não é um gato. Aqui embaixo ele fala que temos esse gato real, se chama Tombili, que foi essa foto, essa pose teatral imortalizada pela fotografia e reproduzida na escultura do animal que está do lado, tá? Que é fantástica essa pose desse gato, gente, não sei se você é super à vontade. Mas essa frase, ela não está aqui por acaso. Ela faz referência a um quadro de um pintor muito famoso, René Magritte. E esse quadro eu vou até disponibilizar para vocês logo mais. Essa imagem é de um cachimbo, né? E existe uma frase embaixo que significa: isso não é um cachimbo, tá? Isso causa um grande conflito, gera um conflito em quem está observando, apreciando a obra, tanto no caso do cachimbo quanto no caso do gato Tombili. Por quê? Você está vendo um gato, é um animal. Porém, a frase é: isso não é um gato. Então você acaba se questionando o porquê de terem intitulado dessa maneira, por que chamaram que não é um gato. E por que também que nessa frase contida nessa outra obra, nessa outra pintura do cachimbo, como eu citei, diz que não é um cachimbo, mas o que você vê é um cachimbo. Então, isso tudo é realmente instigando o leitor, o apreciador da obra, a pensar nessa questão que existe de vida e arte. O que é imitação, o que é realmente verdade, né? Porque nas encenações nós temos atores e atrizes que doam seus pensamentos, doam seus corpos, suas atitudes, sua gestualidade, suas expressões, todas para compor um personagem. E aquele personagem muitas vezes traz verdade e muitas vezes não traz. Então o questionamento de a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Somos nós que imitamos na vida real algo que desejamos, que queremos, ou, na verdade, são os atores, as atrizes, nos contextos, nesses enredos teatrais, que imitam. Mas quando ele fala de arte, não é só a arte teatral, mas a musical, toda a composição, tá? Então, a de pintura, tudo a gente também tem que pensar de um modo globalizado. Bom, e aqui, nessa 1, explorando essa questão, vocês podem responder ou no caderno comum ou no post-it, né? E a 2, deixe seu olhar percorrer livremente as fotos. Comente a pose teatral do gato Tombili, imortalizada pela fotografia e reproduzida na escultura do animal. Então aqui, se você for observar essa outra forma, né, de arte, que é a escultura, você tem a fotografia, que é uma forma de arte, você tem a escultura, que é uma forma de arte. Então aqui, com essa frase do Oscar Wilde, a vida imita a arte, muito mais do que a arte imita a vida, tá? Então, quando ele fala dessa frase, a gente pode adequar a esse contexto desses animais, tanto buscando a realidade, quanto buscando o contexto, né, o cenário
escultural, tá? Depois ele fala, nesse número 3, nós vamos ter a oportunidade de fazermos então outro dia, eu pensei em usar a mímica, porque ele acaba citando algumas ações aqui que seriam necessárias em sala de aula, tá? Mas que no momento nós não poderemos fazer. A gente vai adaptando. Então, essa questão da mímica a gente faz outro dia, tá bom? E na 53, eu gostaria que vocês grifassem aí a designação para pantomima, que é um teatro gestual, é a arte de narrar com o corpo, é mímica, é representação de uma história usando gestos, expressões faciais, movimentos, que é um termo próprio para esse contexto. Essa questão das máscaras é importante, é um símbolo do teatro, e eu comentei já o que significa, mas vou reforçar. A máscara sorrindo remete à comédia e com a expressão triste, ao drama, às tragédias. Lembrando que o teatro surgiu na Grécia Antiga, tá bom? Vou virando nas páginas 54, existe um trechinho aqui interessante, gostaria que vocês grifassem. O teatro é um jogo e, como tal, pode ser acessível a qualquer pessoa que aceite suas regras e descubra o prazer de jogar. É formidável. O jogo teatral pode ser praticado por qualquer um, em qualquer espaço, e ainda mais promove discussão e a crítica dentro do grupo que o pratica. Isso aqui é interessante, que para que se faça uma peça teatral, você não precisa ser um ator ou atriz profissional, você basta ter vontade. Ah, mas eu não gosto de encenar, como até citaram na aula ao vivo hoje. Não gosto de encenar, não gosto muito. Tá, mas tudo bem. Dentro de uma equipe teatral, existem muitas funções. Desde o momento, aquela pessoa que cria aquele enredo, aquela história, olha, eu tenho uma ideia, às vezes 3, 4, 5 pessoas vão criar essa história. Vamos montar as cenas. Não existe o figurinista, existe o sonoplasta, que vai se pensar ali nos sons, nos efeitos que vão ser colocados. Em algum momento, você pode se encaixar em algum ponto, né, o cenário, para criar o cenário, o contexto, tudo, é muito, se você fala de uma peça que seja pequena, que seja simples, montada numa escola, já tem ali todo um preparo. Eu me lembro de algumas peças que eu montei lá na escola, ora com crianças e ora com adolescentes. Todas as experiências foram muito legais, mas você precisa sempre de muita coisa, né? Então, assim, mas é muito interessante. Então, às vezes, você não gosta da ideia de encenar, mas em algum momento ali dentro você pode observar que tem um lugar para você. Olha, depois disso, eu vou precisar que vocês grifem aqui na 55 a frase, ó. Não precisam ser verdadeiras as histórias que a literatura conta. Também não precisam serem verídicas, ou seja, não serem verdadeiras. Tanto faz. Você concorda com o tanto faz? Por quê? Então, aqui vai depender muito do que você gosta de encontrar na literatura. Algo mais próximo da realidade? Você gosta de ler algo mais próximo da realidade? Ou você gosta de ler algo mais imaginário? Então, aqui você pode fazer uma anotação, escrever. E acaba que temos uma peça para lermos. Em grupos, leiam o texto das páginas seguintes. Trata-se de uma adaptação para teatro de fantoches ou máscaras da história Os Músicos de Bremen. Curioso conto popular recolhido no século XIX pelos irmãos Grimm. E aí, eu gostaria que vocês observassem, existe toda uma estrutura para a peça teatral. Os personagens, geralmente, o nome dos personagens, ou às vezes não é o nome, mas a identificação de quem vai falar. Igual aqui, por exemplo, você tem burro, cachorro, galo. Você não tem o nome do burro, o nome do cachorro, mas você tem a identificação, que é aquele personagem que vai falar. Então, isso vem em caixa alta, e aqui também está em negrito. Sempre vai haver uma identificação no início, a estrutura do texto teatral. É muito interessante também essas observações que vêm geralmente em itálico.
ou entre parênteses, ou as duas coisas. Como? No início da peça, primeiro ato, ouve-se um violão entre o burro tocando. Isso se chama uma rubrica, né? Não é rúbrica, é rubrica, tá? Por que que é rubrica? Aqui é uma indicação de como aquele personagem deve agir naquele momento, para que a peça obtenha sucesso ao fim, tá? Claro, ali quando um ator, uma atriz pega ali a peça e tal, que vai olhar, né, as rubricas, ele pode mudar alguma coisa? Pode, porque tem o seu toque especial, mas as orientações são orientações que devem ser seguidas. E ali também tem uma questão do cenário, tá? O barulhinho que se ouve ali vai situar o ator, a atriz, para saber em que momento que vai ser falado, tá? E nesse contexto teatral também é importante quando ele fala de leitura dramatizada, que quando você vai ler, fazer uma leitura desse tipo, você tem que usar uma entonação diferenciada, tá? Porque aí você vai ler como se estivesse mesmo encenando, tá bom? Então assim, pessoal, eu encerro o meu comentário de hoje. Qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês sabem que é só perguntar, tá bom? Beijão pra vocês.